paz do Senhor. Abra sua Bíblia no texto sugerido, livro de Esdras, capítulo 10, versículo de número 3. Muito bem. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme ao conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Amém. Diga comigo, por favor. Eu fiz uma aliança. Eu. Não sei você, mas eu não sei você, mas fiz uma aliança com Deus. Pode sentar, querido. Nós temos aqui um texto de um livro importantíssimo das Escrituras, que fala de um tempo bem específico da história de Israel. Eu confesso que estou meio que um pouco tonto, fui muito atacado do ponto de vista positivo, bombardeado por coisas tão boas e fiquei tonto. Tem tanta coisa boa para se dizer hoje aqui, para se viver hoje aqui. E eu espero que o seu coração esteja receptivo ao Senhor. Estivemos aqui ontem, foi uma noite maravilhosa, quando eu vi na minha memória um menino jovem, solteiro, na Almadalpe, fazendo o seu movimento naquela época infantil, de jovem, mas que muito bem orientado e determinado a servir a Deus. E eu vi esse jovem na minha memória e reconheci um homem ontem à noite, o jovem Daniel. Eu quero lhe dizer que vale a pena. Deus tem guardado um remanescente e você faz parte disso. Quando eu olho daqui, Deus sabe o que o meu coração sente. Quanta riqueza que eu estou vendo daqui. Que celeiro de obreiros. Que geração linda que Deus tem levantado. Quantos missionários aqui nesta noite. Quantas referências Deus está levantando hoje aqui. E eu quero que você se perceba neste universo. Quero que você entenda que você faz parte de algo que é muito maior do que você. Que Deus te chamou, está te lapidando, tem pressa. Precisa que você responda na cadência, no tempo dele. Não se atrase, junte os pés. Porque daqueles que o Pai me deu, disse Jesus, nenhum se perdeu. Diga, eu não vou me perder. O povo estava cativo. Um cativeiro que durou 70 anos. Todo cativeiro, ele tem o seu porquê e tem o seu para quê. Tem muita gente que diz assim, não pergunte porquê, mas tudo também tem o seu porquê. E às vezes esse porquê fica escondido, mas existe um porquê. E o cativeiro se instalou por uma razão, porque toda quebra de princípio acarreta em prejuízo.
e princípios foram quebrados. A aliança foi quebrada. E aí, quando isto acontece, Deus, muitas vezes, não Ele diretamente, não nos castiga, mas como o princípio foi quebrado, Deus não pode mais agir ali. E aí então as forças malignas que espreitam, que cercam, se aproximam, porque não há defesa, existe uma vulnerabilidade naquela ocasião. E às vezes o estrago é muito grande. Por isso que o arrependimento tem que ser ligeiro. Evite o pecado. Ele nunca existe em nós. Mas se houver algum problema, seja ligeiro em se arrepender. Ligeiro. Para que não se alastre. Para que não assuma um corpo, uma forma, um jeito, um estilo, uma modalidade, mas que sempre seja algo estranho, que incomode, que fure, que fustigue. Diga, eu serei ligeiro, se eu precisar. E o cativeiro se instalou, mas é algo extraordinário, como o texto, como a Bíblia mostra para a gente. Tira o lençol e mostra para a gente o mundo espiritual. Porque Deus é Deus, tem controle sobre todas as coisas. Tem muitas coisas que estão nas nossas mãos. Você crê nisso? Mas tem coisas que estão na mão de Deus. Na mão de Deus. Que às vezes na nossa mão escapa. Às vezes na nossa mão se perde, se dilui, desaparece. Na nossa administração não dá certo. Mas nunca escapa da mão de Deus. E Deus tinha tudo sob controle, ainda que aparentasse não. Por exemplo, o cativeiro foi profetizado, embora que antes advertido. Se não houvesse arrependimento, se continuassem quebrando a aliança, o cativeiro se instalaria. E Deus não predestinou, mas Ele previu que o coração ia continuar duro. E na profecia de Jeremias, no capítulo 25, verso de número 11, essa profecia é trazida de que o povo seria corrigido com o cativeiro. E que o cativeiro duraria 70 anos. E depois desse cativeiro existe uma promessa de restauração para o povo de Israel, porque Deus é um Deus de aliança. E a Bíblia Sagrada diz que é exatamente neste tempo do Esdras, o escriba e sacerdote, acontece o término do cativeiro. Quem pudesse ver Jerusalém na época do cativeiro, não ia reconhecê-la. Quem pudesse olhar o templo ia encontrar só escombros. Não havia nada que arremetesse àquele tempo de glória, que lembrasse quem era Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz que finalmente chegou o tempo. E Deus desperta o coração de Ciro. E Ciro é despertado por Deus. Como Deus trabalha de modo estranho, fora da nossa compreensão e da nossa expectativa. E aí é preciso ter muito cuidado para não criar padrões para Deus. Deus cria padrões para a gente, mas não o contrário. Deus trabalha como quer, do jeito que quer, usa quem quer, quando quer, da maneira que Ele quer. Deus faz estas coisas porque Deus é Deus. Jesus disse, o vento assopra onde quer. E alguns textos onde Deus enquadra Ciro, fala a respeito de Ciro, tem uma linguagem que parece confundir, porque Deus trata de Ciro como se ele fosse o ungido do Senhor. Meu pastor,
meu ungido. Claro que não havia relação de comunhão, de intimidade, de amizade com Ciro e Deus. E em muitos momentos, no texto de Esdras, de Neemias, de Crônicas, que são em alguns momentos repetições do mesmo texto, em muitos momentos, Ciro se refere a Deus como o grande Deus. Mas a gente vai percebendo no transcurso da leitura e na compreensão daquela arquitetura cultural, que Ciro tinha um entendimento de Deus como sendo um grande Deus, mas não o grande Deus. Ele era um grande Deus. Ciro reconhecia em Jeová uma grande divindade, ou uma das grandes divindades, mas não o único Deus. Portanto, Ciro, na garantia, queria ter a bênção de todos os deuses. Inclusive, ele até recomendava, pedia que orassem por ele e pelos seus filhos, e que sacrificassem a Deus, Jeová, sobre a sua vida e sobre o seu reinado, para que Deus, Jeová, prosperasse. Mas, ao mesmo tempo, também Ciro adorava outros deuses. Mas Deus queria despertar Ciro. E não queria despertar Ciro para uma comunhão, para um encontro pessoal, mas para uma obra específica que ele tinha. Então trata-se aqui de um instrumento circunstancial. Amém? Eu tenho andado muito por aí e tenho visto muito. Eu digo andado muito, não é porque eu viajo muito não, eu sou mais daqui. Mas é porque eu tenho já 46 anos, então ando muito. E eu tenho visto muita coisa e as pessoas têm um discurso assim muito de que Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. E eu acho que isso tem o seu lugar, e eu acho que isso é importante. E as pessoas começam, no entanto, a digerir uma modalidade de relacionamento usual, mecânico, funcional com Deus. Mas nós não fomos chamados primariamente para isso. Deus vai te usar. E isso é importante. Mas antes ou acima desse interesse que ele tem de trabalhar através de você, ele quer trabalhar em você. Ele quer lapidar em você a imagem do filho dele. Ele quer que você seja amável, maleável, que seu coração seja ensinável. Ele quer em você quebrantamento, adoração. Ele quer que você tenha disposição para amá-lo, que você saiba fazer as suas escolhas na vida honrando a ele. Que você saia na vida tomando decisões adequadas, considerando quem é ele acima de você, a aliança que ele tem com ele, e não apenas um ativismo e uma relação funcional meramente. Porque ele disse, Ciro é meu ungido, mas Ciro não era nada. Um instrumento só circunstancial. Lembra? Naquele dia muitos dirão assim, Senhor, no teu nome nós fizemos isso. Fizemos aquilo. E vai começar a dizer de coisas factuais. E nós não podemos ver naquela linguagem de Jesus uma linguagem que retruca, que nega. Ele, no seu silêncio, até admite, realmente, essas coisas estão na minha memória. Eu sei que você fez essas coisas. Mas acima de um servo, eu quero relação. Eu criei filhos, amigos. Eu criei pessoas com as quais eu pudesse me relacionar. E Ciro é despertado. E Ciro responde. Tem crente que não responde, mas Ciro respondeu. E Ciro se inquietou e começou a fazer uma conclamação geral, chamando todos os judeus onde quer que estivesse. E não há aqui nenhuma obrigatoriedade, de forma que esse despertamento foi muito bem colocado e muito bem digerido por Ciro. Ele entendeu direitinho. Tem gente que ainda não entendeu, e Ciro, um pagão, um idólatra, entendeu exatamente o que Deus queria. E ele começou a gritar e a convocar
os judeus para voltar para Jerusalém, financiado por ele, e reconstruir o templo. E ele começou a gritar, a chamar, a fazer reuniões, a se mover nessa direção. Se Deus desperta você para algo, se mova nesta direção. Não faça um movimento na vida sem sentido, se mova naquela direção. Deus me despertou de que Ele tem essa obra na minha vida. Deus tem esse plano na minha vida. Então, escolha o curso compatível. Case-se com alguém compatível. Vá fazendo as escolhas e as decisões na vida compatível, aquilo que Deus está falando com você. Para que amanhã não hajam incoerências, sofrimentos, perca de tempo e de energia, em nome de Jesus. A gente está correndo contra o tempo. E alguns chefes judeus, homens importantes dentro daquela sociedade, se interessam e entendem que é de Deus aquele negócio, ainda que vindo de quem veio. E se organizam e aceitam. E muita gente entende que é de Deus, que chegou o tempo. E aí então algumas pessoas que entendiam da palavra começaram a ver coerência, começaram a ter uma leitura do tempo de que, sem perceber, de repente, realmente já chegou o tempo de Deus agir, que o cativeiro havia terminado, que Deus sinaliza um novo tempo para eles, e eles começaram a compreender e a discernir o espírito daquele tempo. Eu vejo muita gente demente por aí, andando movimento para lá e para cá, sem entender por quê nem para quê. Quando eles se organizam e vão para Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é identificar cada família. Quem é quem? Como é importante a gente saber quem é a gente. Senão a gente se perde no meio de tanta gente. Ou então a gente está repetindo a vida de outra gente. Ou então a gente está se alugando no outro, terceirizando, vivendo o sonho do outro, a vida do outro. E Deus não quer isso para a gente. Eu preciso, antes de fazer uma obra para Deus, descobrir e me encontrar. Quem sou eu? Lembra que o filósofo disse: conhece-te a ti? Eu preciso saber quem sou eu. Quem é meu pai? De onde eu vim? Eu sirvo a Deus diante de quem? Cuidado, tem muita gente por aí no estilo cavaleiro solitário, sabe, querendo engolir o mundo. Quem é teu pai? Quem é você? Muita gente por aí correndo com uma ganância tão grande, queimando etapas. Quem é você? Foi criado em que escola? Você respeitou o tempo? Aprendeu direitinho? Qual é o teu pedigree? Criou um estilo, um jeito, uma cara? Já tem configuração pronta? Veio de onde? E era preciso identificar quem era quem no meio do povo, porque ali havia muita gente, mas era preciso saber quem é quem. Senão a gente tem muito isso, né? Um começa a fazer uma coisa, o outro vai lá e começa a repetir também. Aí cria um teatro e você perde o melhor de você mesmo, que é você. Com toda essa singularidade, desse jeito que você é. Ele ama isso. Ele só quer de você isso. Você tem que fluir desse jeito. Tem que dar lugar do seu jeito. Tem que crer do seu jeito. Tem que amar do seu jeito. É você. É você. Porque havia muita gente
que começou a... Oxente, que movimento é esse? Tem gente que não pode ver movimento. Aí chega lá, o que é isso aí? É fila de quê? Tem gente que não aguenta ver uma fila, né? Vê uma fila e encosta logo. É para quê mesmo? Aí tinha gente enxerido no meio do povo, reclamando uma coisa sem nenhuma legitimidade. E foi identificado neste levantamento 3 famílias de pessoas comuns que não estavam contados. Não foi encontrada a genealogia deles no meio dos papéis e no meio do povo de que eles realmente eram judeus. Aí afasta para cá. Afasta para cá. É duvidoso isso aqui. Tudo que é duvidoso, afaste. A gente precisa ser seletivo na vida, porque você tem dono, você precisa ter critérios, você precisa ser seletivo na sua vida, porque você tem dono. Seu dono tem ciúme, ele tem cuidado, tem zelo de você. E cuidado para não estar juntando lixo, trazendo lixo, arrastando o impuro para perto de você. Meu Deus. E foi identificado também 3 famílias de sacerdotes que não puderam provar que eram da tribo de Levi. Aí não tem jeito. Diga assim, tem que provar. Chega assim, caindo de paraquedas e... Não, tem que provar. Escute o que eu vou lhe dizer. Você tem a idade que tem. E eu não sei o que você tem na cabeça. E eu estou falando isso de modo respeitoso, Deus sabe. Mas eu quero dizer a você que você aqui é de Deus, que a sua vida aqui é de Deus, que há um espaço na obra e em Deus para você desenvolver sua chamada, seu ministério, é uma bênção. Mas aqui, neste lugar, existe um protocolo e eu preciso respeitar o protocolo. É preciso passar pelo processo de identificação e provar quem é teu pai. Ah, eu vou chegar lá e vou mudar tudo naquela Madal. Tem protocolo, meu filho, não é assim não. Gente, tá pensando que é o quê? Ah, eu vou chegar lá, Deus falou comigo e eu vou mudar tudinho. E é. Eu vou dizer como diz um amigo meu, e é fácil, é? Aí quando chega, encontra o que está escrito aqui, que depois a gente vai ver. A lei, quer dizer, o protocolo. Há um padrão de exigência. Há requisitos a cumprir. Diga assim, eu quero. Pronto, vai dar tudo certo. O tempo vai passar, quando você vê, você vai estar ensinando, orientando, aconselhando, formando alguém, atendendo, recebendo, alcançando, e será uma bênção. Mas tem protocolo. A segunda coisa que fizeram foi identificar os talentos. Diga comigo, talento. Identificar quem é quem e depois quem opera onde. Você entende? E até é oportuno eu perguntar a você hoje. Aonde você opera bem? Onde você opera bem? Porque há um lugar que você funciona muito bem. Você precisa descobrir. É ou não? Você precisa descobrir. E outra coisa, quem vai descobrir isso é você mesmo. Às vezes batendo até a cabeça. Deus sabe quantas dores no pulmão eu não já sofri. Por achar que eu era pregador. E eu não sou pregador. Deus sabe quantos trabalhos eu já atendi sem que aquele trabalho esteja compatível com a minha vocação, com o meu dom. Mas eu não sabia. E a gente vai sabendo. É preciso descobrir aonde você opera. Segundo, você precisa considerar o seu talento. Diga comigo, por favor, de novo, talento. O talento é muito importante. Às vezes ele faz a gente largar na frente de muita gente, né? De muita gente. Eu já vi gente que está na igreja há muito tempo
mas que tem aquela configuração, aquele formato funcional, porque aqui o que está na discussão não é o indivíduo em si, mas a questão funcional, e ele tem no aspecto funcional uma determinada limitação, e vem alguém, um novo convertido, e sai por cima, e dá um salto, daqui a pouco está lá na frente. O talento faz a gente, às vezes, largar na frente de muita gente. Eu vivi isso. Mas só que o talento não sustenta a gente por muito tempo. Ele precisa ser amparado pelo caráter. Ele precisa ser sustentado pelo caráter. Porque o talento diz o que você faz, mas o caráter diz quem você é. Agora eu quero dizer uma coisa. Você tem talento. Porque às vezes o talento, ele pode nascer com a gente, ou Deus pode dar a gente em um momento de oração em que Deus libera essas coisas, eu creio. E pode haver o aprendizado, ou não pode? Pode haver aprendizado. De modo que essa questão funcional é muito relativa, mas é preciso a gente entender que tudo é sustentado pelo nosso caráter. Eu já vi muita gente pegando fogo. Fumaçou. Então, não é a altura do meu pulo, é a minha direção quando eu aterriço. Pulei, pronto. Agora eu vou para onde? Agora eu vou me aprumar. Pronto. Porque o maior exemplo de talento sem caráter é Satanás. Sabe falar todas as línguas daqui de baixo. Tem um monte de habilidades, mas depois que aconteceu isso, identificou, estava tudo direitinho, começaram a levantar contribuições, ofertas. Porque é preciso a gente descobrir que o reino de Deus, ele é composto de diversas dimensões. E tudo diz respeito a gente. É preciso entender que tudo está implicado. Que eu não acredito, e aqui é uma linguagem minha, eu não acredito nisso que a vida cristã e espiritual é uma faceta, é uma área da minha vida e existem outras áreas. Não, está tudo implicado. Nós estamos comprometidos até o pescoço neste negócio. E Deus estabelece critérios para averiguar, para treinar na gente e para que se manifeste até que ponto eu estou comprometido, de maneira que aqueles que estavam envolvidos em muitas esferas e áreas da vida também contribuíram. De quem é a tua casa, teu carro? O salário que chega aí? Essa roupa, como você comprou? De onde vêm as tuas finanças? Quem abriu essa porta? Quem proveu? Quem te dá? O pão que você comeu hoje veio de onde? Como é que essas coisas acontecem? Esse cabelo, essas unhas bem feitas, esse celular, essas coisas que você tem, vem de onde? É Deus quem dá. Mas eu preciso entender que a minha vida financeira está implicada na minha chamada, na minha espiritualidade, na minha comunhão. Está tudo implicado. E eu vejo gente achando que aqui é um lugar de fazer carreira. Aqui é lugar de se comprometer com Deus. E não tem meia medida. E não tem meia sola. Aqui é lugar de se comprometer em tudo que me diz respeito. Portanto, se você está desempregado, escute, Deus vai abrir a porta para você. E quando Ele abrir, seja fiel. E você que já tem seu salário, seja fiel ao Senhor, seja generoso, porque tem um demônio que não se expulsa no nome de Jesus. Aquele demônio que entra na finança, que bagunça tudo, que nada dá certo. Não adianta você parar assim e dizer assim, está amarrado. Não, seja generoso, abra mão,
Seja fiel. Pague suas contribuições. E não precisa de mais nada. As brechas fechadas. Perna para quem te quero. E a bênção de Deus cai sobre a tua vida. Escute, Deus muitas vezes nos testa nessa área. E tem muita gente reprovado. Uma coisa mínima, mas aquilo revela o teu coração. E aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Diga misericórdia. Quando levantaram uma grande soma, depois disso, levantaram um altar. Diga altar. Não tinha nada feito, construído ainda. A primeira coisa que construíram foi um altar. A primeira coisa que a gente constrói na vida é um altar. E no início da nossa fé é o nosso altar, com o nosso jeito, mas é o nosso altar. É um altar mínimo, pequeno. É um altar do tamanho da gente. E esse deve ser realmente o tamanho compatível, até nesse aspecto. E é o nosso altar inexperiente. Ele não é muito bem adequado. Ele ainda está sendo trabalhado, mas é o meu altar. É um altar que Deus me deu. E aqui eu vou fazer a minha história. A minha história com Deus. A minha história comigo mesmo. O meu encontro com Deus. A maneira como eu enxergo a obra de Deus. O reino de Deus. Como eu entendo as coisas. Como eu compreendo a igreja. Como eu concebo e apreendo a palavra. E me relaciono no reino. E me movimento no reino. É aqui que eu começo o altar. E quem se distanciar do altar perde a capacidade de se perceber, de perceber a Deus, de discernir o reino. Aí vai negociando e se dilui no espírito do seu tempo e se perde. Mas diga assim, eu tenho um altar. Quando fizeram o altar, sacrificaram ao Senhor. Como quem está dizendo, chamando a atenção de Deus. Você sabia? Toda vez que você chega assim com o seu coração aberto e você levanta as mãos e com aquela liberdade, sabe? Um de um jeito, o outro do outro. E ninguém deve se imitar ninguém, nem criticar ninguém. Mas cada um vai do seu jeito e se apresenta diante de Deus com a alma lavada, limpa, leve, livre, solto, completamente entregue nas mãos do papai e vai se entregando nesta adoração. Isso. Aleluia. Aleluia. Olha, eu quero dizer a você que o Espírito Santo está me dizendo aqui que está com saudade daqueles encontros. Sim. Está com saudade daqueles quebrantamentos, daqueles momentos que você viveu com Ele. E nesta noite Ele está te atraindo para este altar. Nesta noite Ele está te seduzindo, está te atraindo com a sua graça e o seu amor para junto dEle, para você rever algumas coisas e se encontrar ali onde você era você. Depois que fizeram isso, começaram a trabalhar nas bases do templo. Diga a base. Vamos trabalhar na base. Quando começaram a trabalhar na base, isso chamou a atenção. Quer chamar a atenção? Trabalhe na base. Mas tem atenção que não é desejável. Porque quando a gente começa a trabalhar na base, a gente chama a atenção do céu e do inferno. Porque quando eles começaram a trabalhar na base, os inimigos se levantaram. Samaritanos, gente misturada ali, mas altamente influentes no reino da Babilônia. Começaram a se aproximar daquilo, invejosos. E disseram assim, a gente vai trabalhar com vocês. Aí os chefes disseram assim, mas o nome de vocês está na relação? Porque o nome tem que estar na relação. Que é isso, irmão? Esse negócio de homem, sim. E você quer o quê? Que vem um bocado de anjo aqui, é? Deus está usando homens, fez homens para escrever a Bíblia. E você não crê? Quem crê?
E por que você não quer crer no protocolo? O nome de vocês está na lista, vocês provaram que são da gente mesmo. Mais ou menos, a gente é uma coisa assim meio que desconfigurada, a gente é, mas também a gente tem outro sangue, a gente tem outras relações. É uma coisa que é mais ou menos. No reino de Deus, ou é mais, ou é menos. Aí disseram, não, vocês não podem não. Para cavar esse buraco aqui, para fazer essa base, tem que ser santo. Porque isso que a gente vai construir aqui, esse edifício, é o templo do Senhor Jeová. Vai ser um prédio santo, consagrado. E as mãos que trabalham aqui tem que ser mãos reconhecidas por Ele, legitimadas por Ele. E vocês não podem, infelizmente, me desculpe, mas infelizmente. Mas rapaz, que é isso? Aí começaram a agir de outro jeito. E foram rejeitados reiteradamente. Por isso que depois eles se revoltaram e fizeram um templo para eles mesmos no Monte Gerizim. E aí vem aquele texto da mulher samaritana lá em João capítulo 4. O fato é que eles não puderam. E começaram a atacar de outro jeito, usando influências políticas. E fizeram uma carta para o rei. E levantaram um monte de calúnias contra o rei. Porque quando a gente investe na base, as coisas começam a tumultuar. Enquanto você é superficial na vida, tudo bem. Você não incomoda. Você está só lá cuidando do seu celular, o cabelo, o Face, né? O WhatsApp, tá de boa. E aí você não faz mal a ninguém, ninguém te faz mal, e fica tudo em paz. Mas é uma paz que eu não quero. Não. E aí, essa amizade, você se lembra de Tiago, o apóstolo? Essa amizade cheira mal diante do Senhor. Aleluia. Mas o céu se levanta também quando você começa a trabalhar na base. Você quer chamar a atenção de Deus? Começa a trabalhar na base. Tem gente que ainda não entendeu. A gente pensa que a vida espiritual é um abracadabra. É um conto de mágica, eu achei interessante. Que a palavra de Deus fala de um processo. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser um dia perfeito. E você, quando se cansa de ser superficial, eu não sei se você viu, quem tem meu WhatsApp, no meu perfil tem assim uma frase: eu não quero uma vida normal. Não quero. E quando você começa a trabalhar na base, aí Deus diz assim: opa, esse aí está querendo coisa séria. Eu já vi ele vindo aqui, eu digo aqui é no lugar da oração, na presença de Deus. Eu já vi ele chegando aqui com umas enrolação, umas coisas, umas meia conversa. O coração vem, mas não é inteiro. Eu já vi ele aqui, o pé estava aqui, o outro estava ali. Eu já vi ele, passou por aqui. Eu conheço essa alma, mas agora ela quer reza. Ele está abrindo o coração. Ele está dizendo a mim coisas que ninguém sabe, só ele e eu. Ele está se posicionando em relação a muitas coisas a respeito dele. Ele está começando a compreender as minhas provocações, as coisas que eu fui falando. Ele não esqueceu dessas coisas e hoje ele traz esse material para mim. Esse menino está querendo coisa séria. Aí quando... Aleluia, aleluia. Quem está querendo coisa séria aqui, quem quer chamar a atenção de Jeová, eu quero dizer a você que você está atraindo a atenção dele para você.
Os olhos dele estão olhando para você. É uma menina, mas está querendo coisa séria. É um menino, mas está se aproximando com o coração inteiro, sincero, quebrantado. E Deus está dizendo: eu gosto, eu também quero. Se você quer, eu quero. Se você decide, eu já queria há muito tempo. Assim diz o Senhor. Como os inimigos se levantaram, eles disseram assim: já que existem essas espreitas, já que existem essas conspirações, só tem um jeito. Nós, enquanto cavamos a base e continuamos a construção, vamos levantar o muro ao redor. Diga comigo: muro. Você precisa investir no muro. Você não pode ser vulnerável. Você não pode deixar a sua guarda baixa. Você tem que investir na defesa. Você precisa tapar as brechas. Nós precisamos levantar muros. O seu preço no mercado espiritual é muito caro. Invista na base, invista no muro. Você já tem altar, invista na base e invista no muro. E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim diz o Senhor. Eu já sei quem eu sou. Não tenho mais complexos. Não sou alguém perdido, desorientado, sem norte. Eu já sei quem eu sou no Senhor. Eu já tenho um altar. Estou investindo na base. Sabe de uma coisa? Jardim fechado és tu, diz o Senhor. Quanta vulnerabilidade, quantas brechas, quantos buracos que possibilitam a aproximação algoz, rasteira, sombria, provocando choro, tristeza e sofrimento. Mas nesta noite o Senhor diz: eu estou levantando muros ao seu redor. Eu estou investindo na sua defesa. Eu estou presente e digo a você: sou muro de fogo ao redor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, se você pudesse contemplar a sede, o desejo de derrubar, de fazer desmoronar aquilo que eu fiz na tua vida. Mas eu sou do Senhor. Sou proteção, sou defesa, sou livramento. Eu sou muro ao teu redor. Eu sou guarda, sou fiel. Eu não fecho os olhos, eu não dormito, eu não tosquenejo. Eu sou o teu guarda. Todo este aparato, todo este movimento não fica de graça. Eu quero que você entenda que há represálias. Eu quero que você entenda que isso aqui não é uma colônia de férias. Eu quero que você entenda que há espinhos e haverão outros espinhos no seu caminho. Mas o melhor de Deus a cada dia, a presença, a graça, a glória, conhecimento de Deus, revelação de Deus, as delícias de uma comunhão vivida com o Senhor serão abundantes na tua vida. Vão delatar este movimento ao rei Dário, porque passam-se muitos anos, e era o rei Ciro
E a Bíblia tem um poder de síntese muito grande, mas passam-se anos, são cerca de 80 anos até o templo se construir e se completar. Já é o rei Dário. E os inimigos chegam fazendo a denúncia novamente. E o rei Dário entende isso e manda parar a obra. E a obra para. Tem coisas que Deus permite na vida da gente. Escute, quando você puder velejar, veleje. Ande. Explore terrenos que você ainda não conhece. E Deus está dizendo: ande e avance. Mas há momentos na vida que o vento não sopra. Há momentos na vida que não há direção clara. E a gente pode imaginar que Deus não está ali, mas Ele está do mesmo jeito que quando havia direção e mover, Ele está ali. Mas quando você não entender nada, aí você baixa a vela, amarra, joga a âncora, só não se perca. Você sabe que eu já entrei na caverna. Alguém dizia assim: ô gente, cadê o evangelista Gilvan? Ninguém está vendo. Enrolando. Não tinha uma direção clara. Por isso que eu não preciso estar operando para ser quem eu sou. Você entende? Você não precisa estar numa atividade para ser quem você é. Porque nessas horas é preciso você ter este autoconhecimento, essa percepção de si mesmo e encontrar Deus ali, no silêncio, na solidão, fora da multidão, dentro de um quarto, debruçado no volante de um carro, chorando. Ele está ali. E você faz isso, e quando você sabe que Ele está ali, você fica em paz. Até que Ele começa... Levanta a âncora. É o novo tempo. Novo tempo. Eu estou dizendo para você... Eis que eu estabeleço hoje um novo tempo. O vento vai soprar, está ouvindo? O vento vai soprar. Alguém disse assim: morreu. Não. É porque a âncora ele botou lá no chão. Ele enrolou as velas e está esperando o vento, o vento, o vento. Eis que o Senhor diz assim: o vento vai soprar. Você vai experimentar nova atmosfera. Ei, você vai experimentar, respirar outros ares. Esse ar rarefeito que você está vivendo. E eu permiti isso para que tu entendas que eu sou o Senhor do tempo. Que eu não preciso que você esteja visível, notado, para que você saiba que eu sou eu. Eu conheço você, rapaz. Passaram-se 12 anos, a obra parada, as velas enroladas. 12 anos é muito tempo para quem está ali operando, ativo, vivendo nesse ar legal, gostoso. É muito bom passar depressa, mas quem está ofegante, quem está sozinho, aí o rei diz assim, porque Deus inquieta. Vão ver aí nas crônicas, nos arquivos.
se aquela obra tem legitimidade ou não. Eu quero saber. Eu quero saber. Porque alguém lá de Israel disse: eu vou reclamar a legitimidade. Escute, nunca brigue com ninguém. Diga amém. Nunca brigue com ninguém. Deixe Deus mostrar. Deixe. E quem tem a sua boca, fala o que quer. Deixe o tempo passar, 12 anos. Aí alguém disse assim: Rei, sobre aquele assunto, manda ver na biblioteca, nos arquivos vastos da Babilônia, se é possível encontrar lá um rolo que diga a respeito de um decreto feito pelo rei Dário, o rei Ciro. Veja lá se não existe sobre esta obra. Aí o rei Dário foi lá e foi olhar. Manda ver lá. Aí, quando estavam procurando, Deus coloca o rolo certo na mão certa. Aí puxou o rolo. Aí entregaram ao rei. O rei disse: isso aqui tem legitimidade. Porque tem gente que pensa que você está operando de modo irregular. Diga assim: eu tenho legitimidade. Eu estou aqui porque eu fui autorizado, rapaz. Eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui mesmo. Eu estou aqui porque esse é meu lugar. Foi Deus que me deu. Foi Deus quem fez isso. Se é suor, lágrimas, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é preço pago. Eu estou aqui e eu tenho legitimidade. Quantas pessoas querem trazer o teu passado, coisas que você fez, quem você era antes, mas Deus diz assim: ele tem legitimidade, eu dou a ele, eu autorizo, eu uso, eu faço. Ele está aqui, é da minha vontade, deixa ele aí, não mexa com ele, eu autorizei. E o rei diz assim: a obra tem que continuar. E não apenas vai continuar, mas eu vou dar um gás nessa obra. Vou dar um gás. Eu vou enviar muito dinheiro. Vou enviar pessoas. Vou enviar material. Essa obra está atrasada. Vocês emperraram a obra, trazendo para mim assuntos que não têm fundamento, acusações infundadas. Portanto, para compensar, eu vou dar um gás nessa obra. Jesus está dando um gás na vida de alguém aqui hoje. Um gás. Jesus está encorajando alguém, mostrando para você uma direção. E você disse assim: eu não tenho força, receba gás, receba força, receba graça, receba renovação hoje. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. A tua força vem dele, teu gás vem dele. Sabe? Diga assim comigo, por favor. Eu fiz. A aliança é pessoal. Ok. Ninguém tem a procuração de ninguém. A aliança é pessoal. Nesse aspecto da aliança, é cada um por si. E porque está escrito assim: fiz. Está na primeira pessoa. Quem fez? Eu não precisei dizer assim: tu faz comigo? Não, eu fiz. Eu resolvo. Eu decido isso. Na verdade, no reino de Deus não há estrangulamento. Ninguém é asfixiado a fazer o que não quer. Não existe isso no reino de Deus. Nós somos, entenda, nesse aspecto livres para decidir. A vida vai ter uma configuração que a gente quiser. Mas Deus tem uma proposta. Deus tem um caminho. Deus sonhou com você. Eu sei os planos que eu tenho de ti, diz o Senhor. Eu sei. Eu sei os pensamentos. Quando eu olho para você, eu penso umas coisas. É pessoal. Por isso que Jacó fez passar tudinho no val de Jaboque. Tudinho. E Jaboque quer dizer derramamento.
Hoje é um dia de se derramar. Diga assim: este é o meu jaboque. Deixa eu passar tudo, para ficar ele só, porque é pessoal, é intransferível, não se terceiriza. Nesse aspecto nem se pede ajuda, é você. Eu fiz, eu tenho que decidir. Porque se eu não fizer isso, eu continuo a minha vida. E Deus não vai dizer assim: vou lhe matar. E pode, mas isso é uma exceção. E Deus vai deixar você viver. E lá na frente você vai sentar em algum lugar e vai dizer assim: não valeu a pena. Por isso que está escrito neste tema: eu fiz. Eu entendi que era o melhor. Eu compreendi que é isso que Deus quer para a minha vida. Eu cansei de me debater contra isso, de recalcitrar contra essas coisas, essa voz que me persegue, esta presença de Deus que me enquadra, que me encurrala, que me constrange. E eu não posso viver uma vida paralela. Eu preciso, portanto, hoje eu faço uma aliança com Deus. Perceba que aqui diz assim: eu fiz. O verbo tem um tempo. Tempo. Que nessa idade a gente pensa que é a nosso favor, mas não é. Portanto, embora que pareça, tempo é uma coisa que você não tem muito. Porque pode haver qualquer acontecimento. E mesmo se não houver, tic-tac, tic-tac. O relógio não para. Tic-tac, tic-tac. E a pele muda. E o cabelo embranquece. As rugas aparecem. O cansaço chega. O tempo não se multiplica. O tempo fala de urgência. E você não dispõe de muito tempo.